E hoje, para falar sobre este assunto, nosso pneumologista, o doutor Alexandre Araruna, vai estar aqui tirando todas as nossas dúvidas e por isso que eu pedi a sua interação. Eu sei que tem muita gente aí que diz, será que eu ronco à noite? Mas aí o parceiro fala, ei, tu ronca muito, viu? Tu não nem me deixa dormir. Então, é um problema seríssimo e, às vezes, um problema mais grave. Então, vamos deixar aqui o nosso WhatsApp, produção, para que você possa estar tirando as suas dúvidas. Doutor Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Marília. Bom dia. Estamos aqui de novo. Pois é, vamos falar desse ronco. Ô, ronco chato, né, doutor? O ronco não é coisa boa não, viu? Pra ninguém. Nem pra quem tá tendo ronco, nem pra quem tá escutando, que é pior ainda, não sei qual é o pior. Mas enfim, doutor, o ronco, o que é isso? Por que a gente ronca, doutor? Marília, o ronco, como você já falou, é uma confusão, né? É verdade. Que, de regra, a pessoa não percebe. E quando é o outro que tá ao lado reclama, às vezes ele devolve. Você ronca também pior do que eu. Pois é, desse jeito. Olha, já gravei você roncando. Peraí, foi só um período que eu estava assim, roçado. Meu marido um dia chegou e disse, eu vou mostrar pra você que você tava roncando uma vez. Eu disse, tá, mas esse período que você gravou aí, eu tava grávida, tava pesada. Aí tu quer, né, dizer que eu ronco assim, como tu ronca mais. Aí fica aquela confusão, né, em casa. Mas o tal do ronco não é bom não, doutor. Atrapalha muito o sono, seja de um ou do outro, né? Verdade, Marília. Vamos lá. Então, assim, entendendo que o ronco é uma divergência, a pessoa não percebe. E, de fato, até alguns vão dizer, eu aprendi a roncar com você, né? Porque, de fato, quem está nos acompanhando agora vai lembrar que quem mais ronca, naturalmente, por estrutura anatômica, né? O pomo de Adão. Sim, é o homem. Então, se você pegar uma pessoa de 20, 25 anos, homem, ele vai roncar muito mais do que o sexo feminino. Isso é anatomia. Certo. Mas com a evoluir da idade, a mulher vai tendendo a roncar mais. E nunca iguala, mas se aproxima do homem exatamente após, digamos, a perda dos hormônios. Sim. A menopausa. Sim. E aí, como você já percebeu, o ronco tem várias causas. O ronco, pra gente traduzir de forma muito simples, Marília, é a passagem do ar que foi estreitada. Igual a janelona que estava aberta, o ar passa, a gente só ouve aquela melodia do ar entrando. Você fechar aquela janela, deixar aquela frestinha bem pequenininha, é um barulho horroroso, estridente. E por transformação, digamos assim, na nossa via aérea, esse estreitamento, seja da passagem mais alta, aqui no nariz, por exemplo, ou por aqui intermediário, na garganta, vai provocar um estreitamento. E esse estreitamento a gente vai chamar de ronco. Certo. E você já andou antecipando uma das causas de ronco. Primeiro, com a idade, os dois tendem a roncar mais. É natural. A musculatura tende a ficar mais frágil. Então essa musculatura, por exemplo, aqui da garganta tende a fechar mais, o ar passa espremido é o ronco. Mas também tem outras coisas. O peso, numa gestação ou na idade natural. Aquelas pessoas que bebem o álcool, a musculatura relaxa mais. Pessoas obesas, né? Obesas. Com certeza roncam muito. Aquelas pessoas que usam remédio para dormir. Vamos lá, os benzodiazepínicos é o nome da família de várias medicações, que relaxa mais a musculatura, ronca mais. Pessoas que têm rinite alérgica, que não estão tratando. Pessoas que... Adenoide também. Adenoide, aquelas carnosidades maiores na garganta, né? As amígdalas, as adenoides, a carnosidade seja alta, seja mais baixa. Mas também, por exemplo, Marília, pessoas que têm um queixinho um pouquinho mais para trás. Sim. Pessoa que tem digamos, uma entrada da garganta mais baixinha. São características que a pessoa vai ganhando ou que já nasceram com ela. Todas elas favorecem o ronco. Mas o ronco em si pode ser bobagem. Pode incomodar o sono do vizinho, mas o ronco cada vez aquele mais intenso, e o telespectador vai lembrar disso, esse aqui pode sinalizar uma doença a mais que esteja por baixo. E isto aqui, neste momento, esse ronco não só incomoda seu vizinho, mas esse ronco aqui simboliza que o seu corpo pode estar padecendo de doenças. Para você que não percebe, silenciosas, mas para quem começa a perceber que não é só mais um ronco, mas uma respiração atrapalhada. E aí, Marília, por exemplo, como você começou o seu programa, agradecer a Deus pelas boas coisas que vai nos dar ao longo do dia. Uma pessoa que ronca, que dorme mal, por mais que ele ouça a sua frase, ele tá de mal consigo, porque aquele ronco, que não é só mais um ronco inocente, que pode estar simbolizando uma doença por baixo, ele vai atrapalhar aquela qualidade daquela noite de sono. E aí a gente volta naquela velha frase, quem dorme bem, acorda bem. Isso. Quem dorme mal, acorda mal. Acorda de mau humor, cansada, não rende no trabalho, se chateia com qualquer coisa, né?
se estressa em casa com o menino, com o marido, com todo mundo, que passa na frente. É complicado. Coloca aqui já a pergunta do nosso telespectador. Vamos abrir com uma pergunta aqui? Bora lá. Bom dia, eu tenho asma desde pequeno. Meu marido disse que eu ronco muito. Tem algo a ver com a asma, doutor? Pode ter sim, Maria. Vamos lembrar que a asma é uma doença que pega o brônquio. Certo? Essa doença que pega o brônquio, ela estreita, dá o chiado, cansaço, a falta de ar. Isso é o quadro da asma. O ronco, como a gente está falando, pode ser um ronco que tem rinite alérgica, por exemplo. E claro, quem tem a rinite largada, sem tratar, incomodada, ela por si só já piora a asma. Então, já por si só, quem ronca pelo nariz ruim, já é um aviso que está inflamando o brônquio da asma e piora. Por si só, de forma absoluta. Mas também, quem tem o ronco e tem a asma, eles podem ter uma doença que representa o ronco. Aí eu vou falar de uma garganta que gosta de fechar. Não é mais um nariz que é mais fácil de resolver. Às vezes um antialérgico, um comprimido, um tratamento mais simples, pelo menos numa parcela real da população. Mas esse pode estar sendo representado por uma garganta que gosta de fechar. E esse ronco dessa garganta que gosta de fechar, ele, por exemplo, a gente vai chamar de apneia. Então, se eu tenho apneia e tenho asma, é aqui duas doenças que estão possivelmente sem controle e vai piorar ainda mais a qualidade de vida dela. E aí, naturalmente, as complicações podem ser mais graves ainda, dependendo da gravidade de ambas as doenças. O ronco, até que ponto ele é preocupante? Marília, é o seguinte, o ronco, na verdade, é um aviso. Certo. Fulano ronca, fulano não roncava, fulano ronca. Fulano, você ganhou peso? Fulano, seu nariz está de bem com a vida. Eu vou falar os mais comuns, mais frequentes. Sim. O seu ganho peso aumentou, o seu nariz está bom, está legal? Ponto. Vamos ver como é que se comporta este ronco em altitude. Existe o ressonar, que a gente traduz o ronquinho assim, mais bobinho. É igual uma sedazinha tranquila, um barulhinho inocente. Esse, via de regra, é mais tranquilo, mas pode também esconder doenças mais importantes por baixo. Mas o ronco mais alto, mais estridente, que a pessoa percebe, Marília, que tem umas pausas até respiratórias, a pessoa passa, às vezes, 10 segundos sem respirar, depois do ronco, uma parada, tem um engasgo, aí volta a roncar. Este ronco aqui tem mais importância clínica. Ou seja, pode ser traduzido por doenças que estejam por baixo, fazendo isso a ponta do iceberg, ou seja, aquele pequenininho que o médico, às vezes o vizinho, quem está dormindo ao lado percebeu. E aí, então, diante de uma investigação, sim, pode ter gravidade e necessidade de tratamento. É perigoso. Eu já vi pessoas assim roncando. Gente, você fica com medo, né, velho? Dando doce, que danada é isso? A pessoa parece um trator, daqui a pouco... tem uns que sopram, né? Tem uns roncos soprando. Esses roncos soprando é como? Tem alguma coisa assim também de grave, doutor? Que a gente vê às vezes a pessoa, sei lá, fazendo uns roncos assim bem esquisitos. Ou esse, né? Tipo, para no meio do caminho. Standards parou agora. Dá uma roncada bem alta e de repente para. Aí é um negócio assim, como se fosse, deu uma parada de tantos minutos. Aí depois começa de novo. É um pouco preocupante mesmo. Marília, é importante você mencionar isso, porque às vezes quem está nos acompanhando, né, é um roncador e ele está nas dúvidas qual é o padrão do ronco dele. Mas em termos gerais, o ronco é um aviso. E a pessoa deve se perceber. Só que, infelizmente, aí vale essa informação que é muito útil a todos, que quando, por exemplo, agora eu vou passar por ali, bato uma perna numa mesa, me machuco, chega à noite, eu lembro, bati a perna na mesa, tá aqui o machucão, tô lembrado de tudo. Mas o que acontecer na minha noite de sono, de ruim, de incomodativo, eu não sei informar. Mas no outro dia, de alguma forma, eu acordo incomodado. Mas eu não sei, meu Jesus, eu dormi tão bem, deitei tal hora, não me lembro de ter acordado, não me lembro de ter passado nenhum mal à noite, mas no outro dia alguma coisa, às vezes um mal-estar, uma ansiedade, uma irritação, um mau humor, uma depressão, às vezes uma pressão que não está controlada, uma diabetes descompensada, umas taxas que estão subindo, uma fraqueza, um desânimo, um desgosto, alguma coisa que está aparecendo, Marília, é o aviso de que isso pode, em algumas pessoas, e aí o ronco é um sentinela, é uma bandeirazinha que pode avisar, que pode ser ali na noite, e o ronco é um aviso de que seja a razão de tudo isso que eu estou passando durante o meu dia. E aí sim, cabe a mim investigar o que acontece na minha noite do sono e aí automaticamente eu desvendar isso e aí tratar ao longo do dia, porque aí vai me dar mais qualidade de vida. Ok, bora colocar mais uma pergunta? Mais uma pergunta?
Bom dia, eu não durmo direito, durmo tarde. Quando eu vou dormir, meu marido ronca muito. Eu bato nele para virar, mas não consigo dormir. Quando eu vou dormir, já é dia clareando. Ou seja, o outro, às vezes, por mais que você tá com sono, quer dormir, quando a pessoa tá roncando do seu lado, é complicado porque você não dorme direito, porque o cara não deixa você dormir, ou a mulher não deixa você dormir por conta do ronco. Então você fica a noite todinha, acorda, vira pro outro lado. E aí acaba atrapalhando também o seu sono. É complicado isso, viu? Porque não é só a pessoa que tá roncando, é a pessoa que também tá do lado que sofre, né? Como essa moça que acabou de falar, que não dorme direito, passa a noite em claro, praticamente, por conta do marido. Será que tem essa questão também da posição de dormir? Por exemplo, sei lá, tem gente que dorme assim de papo pra cima, que eu acho que ronca mais do que quem dorme, talvez, de lado ou não sei. Tem a questão da posição? Tem, Mari, bem colocada a sua impressão. A gente vai falar de musculatura, e a gente tá falando da garganta agora, não mais do nariz, porque a estrutura do nariz ela é fixa, então é uma das razões do ronco. Agora a gente vai falar sobre essa região aqui da garganta. Então essa região da garganta tem a musculatura que ela pode, por gravidade, né, relaxar. Sim. E se eu tô de papo pro ar, digamos assim, essa musculatura com mais facilidade ela vai relaxar. E você já encontrou uma alternativa que é exatamente o decúbito lateral, seja esquerdo, seja direito, que vai impedir com que essa musculatura relaxe, tão como se eu ficasse de papo pro ar, como a figura está nos mostrando. Então aquela posição ali nos mostra... Dorme assim mesmo, o povo que dorme assim, ó. É de boca aberta. É a riqueza da imagem que nos mostra o quanto isso é mais efetivo. É verdade. O povo dorme até de boca aberta, gente. Acho que relaxa tanto com a boca aberta. Né? E aí, a mulher lá assim, ó. Essa imagem aí, Marília, ela tá nos frisando o que é a imagem da respiração. E o que a nossa telespectadora perguntou. Olha, primeiro a gente percebe que se ela dorme mal, porque dorme tarde, é uma coisa. Primeiro eu quebrei o meu relógio biológico. E se eu quebrei meu relógio biológico, o meu organismo dá um preço. É verdade. Eu peço que você durma, vamos lá, mais ou menos. É claro que cada um tem sua digital. Mais ou menos 10h30 da noite. Ela dorme tarde, ela quer dormir 2 horas da manhã. Sim. Então ela já quebrou o relógio. Então, por já preço particular, ela já vai dormir mal. Só que caiu que ela dorme de lado de um roncador. Então é um outro problema. Que, claro, e isso é razão, inclusive, de separações, de briga de casais. Isso é sério. É mais sério que a piada de que ronca não ronca. É verdade. Corre solto. Então, são duas coisas que ela deve avaliar. E aí, é claro, se o marido é um roncador, ela já entendeu dormir de lado, pela sua própria colocação alivia, né? Às vezes ela chama de bater, mas ao mesmo tempo, talvez ele precise de um tratamento. E ela, por si só também, talvez até sofra de insônia. Isso. Talvez pelo marido, não sei se tudo isso, talvez porque quebrou o relógio biológico dela, ou que talvez vá dormir tarde, porque falta sono, e aí tem que reavaliar agora outra discussão bem longa, chamada insônia, que aí deve sim o paciente se pautar para tentar descobrir por quê e qual a motivação que ela sofre da insônia para poder então tentar tratar. Então a solução é o seguinte, minha amiga, você vai dormir antes do seu marido, porque aí quando for dormir, você já tá no sono, ó, tranquilo ali, ó, e nem vai escutar o ronco do seu marido. Ou se não, faz o seguinte, tem aqueles protetor auricular. Pode dormir com ele, né, doutor? Bota no ouvido e vai dormir tranquila, mulher, porque senão tu não dorme não, viu? Tem uns protetorzinhos auricular, né, doutor, que a gente... Isso faz mal? Se a gente ficar dormindo de vez em quando com um protetor? Porque é a solução, aí é uma das soluções, né? Pra poder dormir. Imagina você roncando, uma pessoa roncando do seu lado todo dia, e você não consegue dormir. Joga um protetorzinho, relaxa, desliga o celular, vai dormir antes do marido. Quando ele for dormir, pronto. Nem vai escutar, né não? Tem que ser, uma boa saída. Tem que ter uma solução, né, gente? Parcial, mas é uma boa saída. Tem outra pergunta aí, Jair. Tem tratamento, claro, para isso, tá? Daqui a pouquinho o doutor vai falar sobre esses tratamentos, que tem vários tipos de tratamentos. Mas bora colocar mais uma pergunta aqui? Vai lá. Olha só a cara da senhorinha. Minha filha tem 6 anos e ela, uma vez ou outra, tem um ronco. Olha aí, criança também ronca, viu? Mas não é um ronco normal, chega até ficar com falta de ar. Olha só, ela tem as bolinhas do nariz muito encostadas na parede do nariz. O que pode ser e qual é o tratamento? Será que essa criança... Eu não sou médico, mas aí o doutor pode falar. Será que ela não tem adenoide? Porque a adenoide faz isso, né? Eu sei porque eu já fiz a cirurgia do meu filho mais velho, porque ele roncava muito. E ele tinha adenoide.
Já o pequenininho ronca também um pouquinho, ele tem 8 anos, mas eu acho que ele também, né, ronca um pouquinho. Essa criança, será que por essas bolinhas é adenoide, doutor? Muito será bem, que Maria, bem colocado. Você é uma doutora e você é uma mãe, né? É, porque tudo eu presto atenção, viu, minha gente? Eu presto atenção em tudo. Mas então, vamos exatamente, lá. como a gente falou no início, né, qualquer obstrução, passagem do ar comprometido, o ar passa exprimido e o barulho a gente vai chamar de ronco. Como a gente deu o exemplo da janela, certo na via aérea, desde cima até aqui nessa região da garganta, que aí depender da altura a gente vai dar o diagnóstico. Como a mamãe já se antecipou e você bem colocou, essa criança possivelmente tem umas adenoides aumentadas, que vai diminuir a passagem do ar. E talvez também, não sei, aí é muito pessoal, tem que examinar e ver, as amígdalas estejam aumentadas. Também então, tem isso. As crianças podem roncar. E Marília, estas crianças que têm isto, eles podem também sofrer de apneia do sono. Só que esse modelo de apneia do sono em criança é a mais fácil e resolutiva de tratamento, que é a cirúrgica. Ou seja, vai lá, tira as adenoides, confirma o diagnóstico, já dá uma melhorada. Confirma, tira as adenoides, tira as amígdalas, se for o caso também, e a passagem voltou a normalizar. A criança deixa de roncar, ou seja, o ar passa em paz e sai em paz, e automaticamente aquela doença, por exemplo, a apneia, desaparece completamente. A criança volta a ter outra qualidade de vida. Lembrando de passagem, Marília, que a apneia do sono na criança é outra clínica. Sim. Quando a gente vê a apneia do sono em adulto, é o cara que às vezes fica cansado, fadigado, sonolento, às vezes memória, tal, algumas coisinhas que inicialmente com a idade pode ser mais leve e com a idade mais para frente maior. Mas a criança é o inverso. A criança, ela fica agitada, na escola ela não para, briga, é cheia de energia, uma energia que parece que é uma energia até da infância, mas você percebe, pai e mãe percebem bem isso, que é desproporcional, né, à idade, à condição da criança. Então, quando você cura, trata isso, a criança parece que fica mais leve, mais tranquila, só por uma razão, voltou a dormir bem. Veja como o sono, Marília, é essencial na nossa qualidade da noite, inicialmente, claro, e todo o meu outro dia imediato. Às vezes a criança pode também estar, por conta da adenoide, nariz entupido, então ela tem que respirar pela boca. Então elas respiram pela boca, então ronca, né? Tende a roncar, realmente, como o doutor falou. Tem tratamento, claro que a gente sabe que tem um tratamento, ele é muito prolongado, é um tratamento rápido. Como que é esse tratamento? Vamos falar que, assim, é claro que a gente vai falar de tratamento, Maria, de acordo com o diagnóstico. Certo. Por exemplo, esse é o exemplo dessa criança. Qual foi o tratamento dela? Possivelmente a cirurgia, e se tiver as amígdalas da cirurgia, resolveu. Ou seja, deu o diagnóstico e encaixei o tratamento correlato ao diagnóstico. Digamos que eu tenho uma rinite alérgica, digamos que seja aquele que limpa muito pó, poeira, mofo, meu travesseiro seja velho, mas eu gosto do meu travesseiro, ninguém tira meu travesseiro, meu colchão não vai pro sol, não é ventilado, eu não bato no meu colchão para sair aqueles ácaros que meus olhos não enxergam. Então, digamos que eu sofro de rinite alérgica. Qual é o tratamento? Tratamento para rinite alérgica. Digamos que eu seja um tabagista, porque o tabagista, ele machuca essa região, inflama e ela fica mais durinha, mais estreita para passar, dá o ronco. Então, qual é o tratamento? Parar o cigarro. Digamos que eu seja uma pessoa que sofre de insônia, que meu dia é todo desregulado, eu não quero fazer atividade física, eu não quero respeitar meu relógio biológico, eu quero brigar de 10, 11 horas da noite, eu quero viver em cima de uma tela, eu sofro de insônia. Qual é o tratamento? Tratamento para insônia. Agora vamos ao que eu acho que é nossa busca, aqueles que portam a apneia do sono, que é aquela gargantinha que fecha, a pessoa não sabe e nega, muitas das vezes, tem que alguém dizer, ou exame chamado polissonografia, fechar o diagnóstico, e aquela garganta que gosta de fechar várias vezes por hora, ali sim, diagnosticada a apneia do sono, o tratamento tem várias formas. O clássico deles é o CPAP, mas existem outros modelos. Digamos que eu esteja diante de uma pessoa que tem a musculatura muito flácida. Quem está nos ouvindo agora, que sabe que o músculo está todo flácido, o que é que a gente faz para fortalecer a musculatura? Vai fazer atividade física. Vamos traduzir para cá. Fonoaudiologia. Fortalecer essa musculatura para que aquela musculatura que tende a ficar toda flácida, ela fique durinha. É uma alternativa de tratamento quando a gente fala de CPAP. E ou outros, por exemplo, Maria, aqueles que têm um queixinho um pouco para trás. Alguns vão precisar de algum procedimento cirúrgico mais extremos, mas alguns, por exemplo, só botar às vezes um aparelho intraoral e a pessoa, frase de passagem,
consegue adequar-se ao tratamento, é também outra forma de tratamento quando a gente está falando de apneia do sono. Tem o bruxismo também, né, doutor? Que também a pessoa pode estar sofrendo de alguma coisa aí dessa questão do ronco, porque tem bruxismo. Eu acho que a maioria das pessoas tem bruxismo hoje, viu? Tá um caso sério. Todo mundo que eu encontro, acho que eu tenho um bruxismo, eu acordo com isso aqui doendo, acordo com isso aqui meio dolorido, enfim, e vários relatos, né? Mas olha, tem mais uma pergunta, Jaime? Então deixa eu colocar logo a última pergunta, depois eu termino aqui. Bora lá, coloca mais uma. Bom dia, porque nós, quando acordamos, temos a sensação que estamos com catarro, é isso? A garganta. E por que tem gente que não é obeso e mesmo assim ronca? Pessoas magras roncam também, né, minha gente? Eu acho que não tem nada a ver. Claro que o obeso, ele tende a roncar mais e até ter a apneia com mais frequência. Eu acho que, sei lá, devido ao peso, como o doutor falou aqui, as cordas vocais, ou sei lá o que mais. Enfim, mas o doutor falou já sobre isso. Mas a pessoa magra, às vezes é tão magrinha, mas tá lá roncando. E aí? Ali são duas linhas de perguntas, né? Primeiro, porque o mais obeso ronca, porque ele também, do mesmo jeito que ele junta gordura ao longo do corpo, ele junta gordura também na região por onde passa o ar. Ora, se o cano do ar é desse tamanho e eu boto a metade com gordura, vamos concordar que a passagem do ar ficou mais estreita. A passagem do ar mais estreita é o ronco, é o barulho que a gente acabou de conversar recentemente. E, de fato, o magro também pode, mas não pela gordura. A flacidez. Aí eu vou olhar qual é a estrutura anatômica do rosto dessa pessoa. Olhar no pai, na mãe, no irmão, se tem alguma história semelhante, que a gente está falando também de questões genéticas. Ou seja, tem outras razões que o magro também ronca e que tem a apneia do sono. É verdade. Né? Agora, a pergunta também dele é, por que eu formo secreção na garganta, uma sensação de secreção? Vamos lembrar que a gente está dormindo, o corpo da gente continua vivo e trabalhando. Sim. Digamos que eu tenho uma rinite alérgica. Então, eu tenho uma rinite alérgica, meu nariz é obstruído, eu tô só respiro à noite pela narina, ó. Tá vendo essa daqui? Ele sempre, às vezes, apresenta espontaneamente isso. Então, significa que posso ter uma região, por exemplo, uma saída, um diagnóstico, de que eu tenho a rinite alérgica e eu pingo essa secreção que cai para o famoso pigarro, Marília. E esse pigarrozinho, vamos transformar com o nome de secreção, que pode ter cor ou não, mas independente disso, isso pode ser a sensação. Tão como, por exemplo, uma pessoa que tem a sinusite, né? Uma infecçãozinha maior, seja, por qualquer que seja a ordem, né? E, por exemplo, também quem sofre de azia, de refluxo, que também pode subir quando eu estou dormindo, em especial, talvez também quem tem apneia de sono, e essas pessoas, eles também sobem durante a noite, cortam de manhã com a boca seca, ou às vezes a sensação de secreção. Pode ser uma das várias respostas que a gente tem para essa pergunta. Do ar-condicionado, às vezes ventilador, ar-condicionado, então isso realmente vai ficando... Você vai tendo um pouco mais de secreção, vai ficando cheio, né? Como dizem. Agora, só te fazer uma última pergunta para a gente finalizar aqui. Ressonar e roncar é a mesma coisa, doutor? A gente tenta... Tá ressonando. Vamos traduzir que o ressonar é o mais levezinho, é o mais delicado, é o mais baixinho. Mas minha esposa ressona. Eu ressono. E o roncar, a gente vai traduzir na rotina, que é uma amplitude maior. É um barulho mais intenso. É aquele, eita, fulano ronca que dá para perceber lá da cozinha. Então a gente vai tentar traduzir a grosso modo isso, mas lembrar que os dois podem ter escondido em ambos doenças que estão sendo mal percebidas. Ok, tá aí, gente, respondida a pergunta. Vou fazer uma pergunta ao vivo aqui pro doutor e ele vai responder. Eu já fui pro doutor, e aí, doutor, me diga uma coisa, eu ronco ou não? Eita, todo mundo quer saber se eu ronco, né? Pois vamos lá, eu ronco ou não, doutor? Pode dizer a verdade, não, viu? Maria, você ressona. Por isso que eu perguntei, né, sobre o ressonar, porque tem gente que fica ressonando, né? Ele é um ronquinho mais leve, né? E as pessoas que roncam alto, sinceramente, viu, minha gente, vão se tratar, que é ruim demais quem dorme do lado de quem ronca, viu? Mas, olha, doutor, obrigada pela sua participação aqui no nosso Manhã da Gente, viu? Obrigada. Prazer, Marília. Bom dia a todos. Tá.